Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer ter você em mais esse vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu sei que você assiste os vídeos, então se inscreve aqui no canal, dá uma força pro canal, curte e ativa o sininho para as próximas notificações e entra lá no meu blog Obrigado pela Dica.com. Você vai encontrar artigos fantásticos, e-books gratuitos, você não vai se arrepender. Entra lá e se torna VIP, hein? Porque assim você é avisado da publicação dos próximos artigos lá no blog também. Bom, o tema do vídeo de hoje é com certeza o que todos têm muita dificuldade. Como eu consigo fazer priorização das coisas que eu preciso fazer, das minhas atividades, das minhas tarefas. Eu sempre me enrolo, eu não consigo priorizar. Marco, tem alguma receita, tem alguma dica? Tem alguma dica? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar as dicas que eu uso para priorizar as minhas tarefas, as minhas atividades, e você nunca mais vai ficar naquele dilema, o que eu faço primeiro? Então, roda a vinheta! Bem, vamos falar sobre priorização de tarefas, priorização de atividades. E isso está muito relacionado ao que a gente chama de mal do século. Mal do século, Marco? É, mal do século, que é a falta de tempo. Esse é um dos bens mais preciosos que a gente tem na nossa vida, o tempo. E como eu trabalhar bem o tempo para eu poder executar o que eu tenho que executar na ordem de prioridade? Não sei. Então eu vou te ensinar. Primeira coisa que você tem que fazer é o que eu chamo de lista mestra. Coloca o que você tem para fazer numa folha de papel, mas numa folha de papel mesmo. Não usa o computador, deixa essa folha de papel ali, do seu lado, listando o que você tem que fazer. Mas uma coisa importante, essa coisa que você vai colocar numa folha de papel, que é a sua lista mestra, ela tem que ser feita um dia antes. Você não pode fazer isso no dia em que você vai executar as coisas. Primeiro, porque você já perde tempo. Então, no dia anterior, prepara a sua lista mestra com todas as atividades, com todas as tarefas que você tem que fazer. Não precisa ter ordem. Basta colocar elas ali. Sabe por quê? Antes de eu dizer a técnica que a gente vai aplicar para priorização, tem uma coisa que você precisa entender, e eu tenho certeza que você já teve esse sentimento, que você trabalha, e quando você olha para o que você tinha quando o dia começou, e o que agora você tem depois que o dia acabou, é maior. Parece que você não fez nada. Parece que você não foi produtivo. Então, se você colocar ali todas as suas atividades que tem que fazer, faça um risco no final da última. Se aparecerem outras atividades no dia seguinte, você vai incluir na sua lista mestra, embaixo desse risco que eu estou falando, depois da última. E no final do dia, você vai ver quantas coisas você fez, porque cada vez que você for executando uma atividade, você vai marcando ela de que você executou essa atividade. No final do dia, você precisa ter o sentimento de que eu fui produtivo. Se tinham 10 tarefas, eu fiz 8. Podem ter aparecido mais 15. Ou seja, você começou com 10, fez 8, restaram 2 e apareceram 15, você ficou com 17. Você fala, meu Deus, eu comecei o dia com 10 e agora eu tenho 17. Não fez nada. Não, você fez. Comemore o que você fez. Esse sentimento de que você foi produtivo vai fazer bem para você. Acredita no que eu estou falando. Isso é psicológico. Isso mexe, inclusive, com alguns hormônios da gente. Isso vai fazer você ficar cada vez mais produtivo. Tá certo? Vamos agora para a técnica, para a dica de como é que a gente consegue priorizar as nossas atividades. Nós vamos usar o princípio de Eisenhower. Quem é Eisenhower? Eisenhower foi um ex-presidente norte-americano que ele, em 1954, só para vocês terem uma ideia, ele estabeleceu coisas do tipo o que é importante e o que é urgente. E ele parafraseou, ou seja, ele pegou a frase de uma pessoa em que disse o seguinte, isso já mudou, tá? Mas em que ele diz lá, as tarefas importantes normalmente não são urgentes. E as tarefas urgentes normalmente não são importantes.
Tá, Marco, e o que é importante e o que é urgente? É simples. Urgência está ligado a tempo, a prazo, a entrega daquilo que você tem que fazer. E importante está relacionado a resultado, a valor. Aquilo vai agregar valor para você. Isso o Eisenhower disse lá atrás, aquela história de o que é urgente não é importante e o que é importante não é urgente. Só que ele montou a matriz do princípio de Eisenhower, onde a gente tem as tarefas urgente e importante, urgente e não importante, não urgente e importante, e não urgente e não importante. E a gente precisa classificar as nossas atividades dessa forma. Primeira coisa que a gente precisa saber, as tarefas urgentes e importantes, ou seja, aquela que tem prazo e vão agregar valor, são para ser feitas agora. Então essas precisam ficar na lista mestra lá em cima, as urgentes e importantes. Depois vem as não urgentes, mais importantes. Só que essas você pode planejar, porque essas não são urgentes, mas elas são importantes. Então planeje elas. Elas têm que vir depois das urgentes e importantes. Depois vem as tarefas urgentes e não importantes. Ué, Marco, mas se ela é urgente, tem prazo, por que elas vêm depois? É simples. Elas vêm depois para você. Mas essas tarefas, como não são importantes, pode ser que outra pessoa possa fazer. E se puder fazer, essas é o que a gente toma uma ação de delegar. Marco, o que é delegar? É passar para uma outra pessoa fazer. Uma outra pessoa pode executar aquela atividade. Ela é urgente, tem prazo para fazer, mas ela não é tão importante. Não afeta tanto o resultado dela, ao valor que ela vai gerar. Então você pode passar para uma outra pessoa, claro, se você puder fazer isso. E por último, vem as não urgentes e as não importantes. Essas, você inclusive precisa pensar se elas têm que ficar na sua lista mestra. Porque se não é urgente, se não é importante, a gente tem que pensar se elas deveriam ser canceladas, tiradas dali. Eu vou dar exemplos para vocês, para cada um desses quadrantes aqui e ficar mais fácil a decisão. Então, olha só, eu vou dar 4 palavras para você associar aos 4 quadrantes. E logo em seguida eu vou dar exemplo para cada uma delas. O quadrante do urgente e importante, a palavra que você tem é estresse. Essas atividades, elas causam muito estresse. Pode ser em você ou pode ser em outras pessoas. O quadrante da não urgente e importante, a palavra é qualidade. Ela vai gerar qualidade, seja para você, seja para sua família, seja para sua empresa, seja para o seu líder, mas é qualidade. A tarefa que é urgente, mas não é importante, a palavra é ilusão. Ou seja, eu tenho prazo, mas ela não é importante. É uma ilusão eu achar que eu vou fazer isso agora. Então, eu passo para alguém. E a tarefa não urgente e não importante, a palavra é desperdício. Então, atrela as palavras de cada quadrante que a gente tem. Estresse, qualidade, ilusão e desperdício. Vamos dar exemplo agora das urgentes e importantes. Por exemplo, médico, tratamento médico, problemas financeiros, coisa que você precisa resolver em termos de taxas, impostos. Eu estou falando do dia a dia, exemplos do dia a dia, né? E em termos de trabalho, podem ser relatórios pedidos para uma reunião que vai acontecer no dia seguinte de manhã, em que você vai demonstrar o resultado da empresa, se você teve receita, lucro. Então, são tarefas que têm que estar no topo da tua lista. As não urgentes e importantes, normalmente, são aqueles projetos mais a longo prazo, que você tem tempo para planejar. Pelo lado pessoal, inclusive, pode ser planos familiares, o que você vai fazer, se você vai comprar uma casa, se não vai. Claro que essa casa, você precisa estar morando em algum lugar e comprar uma casa é mudar dali de onde você está, e não que você não tenha casa nenhuma, porque senão ela pula para o quadro de urgente e importante, tá certo? As urgentes e não importantes, aí eu coloco ali e-mails que eu tenho que passar para alguém com informações de eventos, telefonemas, coisas que de repente você pode pedir para alguém para fazer para você, por exemplo. Não tem problema nenhum. E as não urgentes e não importantes, tá mais ligado a coisas do tipo
assistir televisão, ficar entrando em rede social, ajeitar um relatório para ficar mais bonitinho. Isso não é urgente, não é importante. A informação principal está lá. Então, será que eu preciso fazer essa atividade? Não sei. Então vamos ao resumo. Faça a sua lista mestra com todas as atividades que você vai executar no dia seguinte, para você começar o dia com tudo listado e priorizado. Para fazer a priorização, usa o princípio de Eisenhower, que é tarefas urgentes e importantes, a palavra é estresse, as tarefas não urgentes e importantes, que é aquela palavra qualidade, a tarefa urgente e não importante, que a palavra é ilusão, e as tarefas não importantes e não urgentes, que a palavra é desperdício. Depois de você listar, quando chegar o dia seguinte, vai ticando todas as atividades, não esqueça de botar aquela linha no final da última atividade, e todas as atividades novas que surgirem, você vai colocando após a última. Marque como eu priorizo essas últimas. Princípio de Eisenhower. Vai para o quadrante, encaixa elas e prioriza da mesma forma. Ok? Eu espero que você tenha gostado. É difícil no início, mas depois que você começar a praticar isso vai, como a gente diz, cair no sangue. Vai virar normal para você e você vai tirar isso de letra. Beleza? Comenta aqui embaixo se você gostou das dicas, se você já usou isso aí, se o resultado foi legal. E até o próximo vídeo!